Eu vou falar de 7 personagens bíblicas que não desistiram na sua caminhada, ou seja, eles tiveram constância. Algo que nós devemos ter. É um fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5. Longanimidade. Não importa o tempo. Onde Jesus disse em Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Pronto. Nós estamos perseverando. Glória a Deus. 1 Reis capítulo 13, versículo 8. A primeira personagem da Bíblia que eu vou falar nessa noite aqui, vai falar desse homem aqui. Diz assim: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. O que estava acontecendo naquela época em Israel? O reino tinha acabado de ser dividido. Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, filho de Nebate, vindo do Egito. Ali há uma divisão do reino. E a Bíblia diz que Jeroboão estava oferecendo sacrifícios no altar em Betel. E Deus, ele não se agradou da atitude de Jeroboão e mandou esse personagem aí, esse homem, esse profeta, ir até a Betel e proclamar a sentença sobre Jeroboão. E a Bíblia diz que esse homem, ele foi convidado após todo o episódio ali no altar, ele foi convidado a ir a uma casa. E ele respondeu: não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. O que é que eu posso tirar? O que é que eu posso aplicar na minha vida quando eu vejo a atitude desse homem? Que eu não posso me contaminar com as coisas do mundo. Que eu não posso me envolver com as coisas do mundo. Nós estamos do mundo, a Bíblia diz em João 17, mas nós não somos do mundo. Isso é espiritual, ou seja, é um mundo espiritual que Jesus está falando. Esse homem, ele podia ter se envolvido no primeiro momento. Ele teve que ser enganado por um profeta de Betel, que disse que o Senhor tinha dito que ele podia comer. E ele foi e aceitou o convite no segundo momento. E a Bíblia diz que, devido a esse erro dele, ele foi morto por um leão. Por quê? Porque ele não conseguiu, do início ao fim da sua caminhada, vencer a maldade que havia naquele reino de Jeroboão. A Bíblia diz que, se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Então, eu completei, agora em 17 de agosto desse mês, eu completei aniversário de crente, desde 1997. Tenho ainda minhas fragilidades, tenho meus defeitos, tenho as minhas falhas, ainda cometo, é uma batalha espiritual. A Bíblia diz em Romanos 15, tudo que o homem domina, tudo que o homem domina, que luta, ele se domina. Uns buscando uma coroa corruptível, nós, porém, buscando uma coroa incorruptível. As tentações, elas aparecem momentaneamente. Esse homem aqui foi tentado por 3 vezes, na terceira vez ele cedeu à sua tentação. Mas nós, os crentes, devemos vigiar. Na escola dominical hoje, o presbítero Bira falou, vigiar o tempo todo. Então, essa primeira personagem aqui, que o Espírito Santo colocou na minha mente, ele teve um texto aqui da Bíblia dizendo: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Ou seja, ele estava convicto que não se afastaria do propósito que Deus tinha na vida dele. E nós temos que ter essa convicção. Se Deus começou a boa obra, Filipenses 1,6, tendo por certo isso, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Essa obra ele começou na sua vida e na minha vida. E nós devemos ter essa constância, esse fruto do Espírito, essa longanimidade, passando tempos e tempos, mas estou aqui na igreja sendo um adorador. Passa tempos e tempos, passa a doença. Daqui uns dias vai chegar a vacina, em nome de Jesus. Nós participaremos e tomaremos essa vacina.
Daqui a uns dias ninguém está com máscara. Todos nós estaremos aqui, a igreja lotada, tendo aquele momento de comunhão, se abraçando, tocando nas mãos uns dos outros. Nós vencemos a doença porque tivemos constância, fomos longânimo, não desistimos, não ficamos em casa totalmente, não ficamos presos, não pegamos assim as notícias, não adquirimos as coisas que o mundo está nos mostrando. Em momento nenhum nós fazemos isso, porque nós temos que acreditar no Senhor e estar na sua casa. A Bíblia diz, outro versículo que eu queria deixar para a igreja, é em 2 Reis, capítulo 22, um exemplo de constância. 2 Reis, capítulo 22, versículo 2. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Foi o rei Josias, ou seja, ele não olhou. Tem um versículo, abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. A Bíblia diz, último versículo de Provérbios, capítulo 4. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. Ou seja, o crente ele tem que ter uma visão, tem que ter um olhar. Qual é o nosso olhar e nossa visão? Jesus Cristo. Ele é o Deus perfeito. Se nós olharmos para nós mesmos, vamos ver falhas, fragilidades, mas olhando para Cristo, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é o nosso olhar então? Olhe para o céu. O Criador dos céus e da terra está aqui nessa noite. Glória a Deus. Para nós sentirmos a sua presença, ser renovados pelo poder da sua presença. Então Josias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Então o crente ele deve ser assim. Nós devemos olhar para Cristo e não olhar para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, esse olhar é o olhar para não se contaminar com as coisas, para não julgar as coisas. Esse olhar é somente para Cristo. Que nessa noite o Espírito Santo tome conta da sua vida e que você deixe de olhar somente para as coisas do mundo e faça como Paulo falou lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então nós, os crentes, devemos pensar, em primeiro lugar, nas coisas que são de Deus. O nosso Deus, ele tem controlado as nossas vidas. Tem faltado alguma coisa na sua vida nesse momento, igreja? Então é Deus que está no controle da sua vida. Dê glória a Deus por isso. Por quê? Porque Ele está no nosso controle. Aleluias. Eu não me preocupo. Eu tenho que confiar. Os que confiam, a Bíblia diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Josias tinha esse conselho, esse homem de Deus tinha esse conselho, essa constância. Ele não parava, ele continuava, olhava para o céu, olhava para os altos céus, confiava no Senhor. Ele está aqui nessa noite, glória a Deus por isso. Ele não mudou, a Bíblia diz em Hebreus 13, 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e pronto. Eternamente Ele não mudou. Quem muda? Somos nós que mudamos, porque olhamos mais para baixo, olhamos mais para as situações do dia a dia e se esquecemos de olhar para o Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus coloque na sua mente esse olhar espiritual para o céu. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Outra pessoa que o Espírito Santo me levou está em Jó, capítulo 3, versículo 23, versículo 11. Eles eram constantes. Nós devemos ser constantes. Eles eram os longânimos, ou seja, um grande tempo até o fim com Cristo, que será a eternidade. Diz assim, Jó capítulo 23, versículo 11. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram,
Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Qual é o caminho? João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Esse caminho, Jó tinha visão espiritual. Ele disse: nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Você está firme em Cristo? Glória a Deus. Quanto tempo você tira do dia para adorá-lo, para glorificá-lo, para ter comunhão com Ele? Não precisa me dizer, você sabe. Qual é o tempo que você tem comunhão com Ele durante o dia? Essa comunhão tem que ser 24 horas, se possível. Até quando dormirmos, a Bíblia diz que Ele cuida da gente no nosso sono. Glória a Deus. Se nós estamos aqui, igreja, é para nós adorarmos ao Senhor, glorificarmos o nome do Senhor. Você podia glorificar o nome do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Deus quer ouvir a sua voz, o seu louvor, nessa noite aqui. Façamos como Jó, o que ele passou, o que ele sofreu. Mas a Bíblia diz: nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Glória a Deus. É um sonho espiritual meu, igreja. Quando eu completo o ano de idade, meu aniversário, a primeira coisa que eu digo de joelho a Deus: Deus, me ajude a estar na tua casa, te adorando, te exaltando, te glorificando. Aleluias. Eu acredito que seja a maior riqueza do homem e da mulher que tem Cristo em primeiro lugar na sua vida. Você que está aqui nessa noite tem essa riqueza. Ela traz paz enquanto o mundo está todo perdido, todo atribulado. Só com Cristo nós conseguimos essa paz. Você poderia dar um glória a Deus aí bem grande por causa disso. Aleluia. Então Jó, ele teve tudo para desistir do Senhor. No Velho Testamento, se você lê todos os livros da Bíblia, a pessoa que mais sofreu foi esse homem aqui. E ele não desistiu do Senhor. Não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade. Faça como Jó. Os meus pés se firmaram no Senhor. Glória a Deus por isso. Guardei o seu caminho. Glória a Deus por isso. E nunca mais vou desviar dele. Glória a Deus por isso. Jó fez isso. E vocês sabem a recompensa de Jó. Lá em Jó, capítulo 42, você lê em casa, que Deus deu tudo em dobro o que ele havia perdido. Que nessa noite, se nós cumprirmos esse versículo, desses que eu estou lendo aqui: nas suas pisadas meus pés se firmaram, se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Glória a Deus. Se eu saísse daqui e ficasse meditando nesse versículo o tempo todo, aleluia, já parou para pensar que Deus pode colocar em você e dobrar a bênção sobre você? O que você ia receber você vai receber 2. Aleluia. Se você ia receber 3, Deus diz: eu vou lhe dar 6. Se você vai receber 12, eu vou lhe dar 24. Se o seu salário é 2.000, Deus, eu vou dobrar o seu salário. Glória a Deus, porque Deus é fiel para fazer isso. Por quê? Porque você está afirmando. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Ou seja, eu estou firme no Senhor. Isso é uma constância, é longanimidade, é fruto do Espírito, glória a Deus, que nós podemos ter e nós temos aqui. Basta você abrir o seu coração para obedecer à santa palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então Jó dá aqui, são 3 exemplos que eu falei aqui nessa noite. Aquele homem de Deus que foi profetizar para Jeroboão lá em Betel. Josias, que não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda. E eu estou falando de Jó. Deus me livre, eu tenho um sofrimento de Jó. Glória a Deus. Mas Deus deixa na Bíblia exemplos para que nós podemos suportar lutas, mas estarmos firmes no Senhor. Glória a Deus. São exemplos, aleluias, que Deus deixa para a igreja na sua santa palavra. Que nós possamos, aleluias, seguir
e obedecer em todos os momentos essa santa palavra. Outra pessoa que Deus aqui me levou nessa noite a meditar está em Daniel, capítulo 3, versículo 18. Os 3 hebreus cativos. Vamos abrir nossa Bíblia nesse texto? Daniel, capítulo 3. Igreja, o Espírito Santo está aqui nessa noite para lhe renovar, e você pode abrir a sua boca e dar glória a Deus aí. Aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor, Ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz em Mateus 18, 18, tudo, você está na terra, tudo que você ligar no céu, será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Então você nessa noite está ligado no céu? Aleluia. Você está ligado no céu, então dê glória a Deus aí. Aleluia. Exalte o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor e glorifique o nome do Senhor. Então Daniel capítulo 3, versículo 18. Aleluia. O amor de Deus é sobre todos nós, glória a Deus por isso. Aleluia. Daniel, capítulo 3, versículo 18. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o futuro desses 3 jovens? A fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que esses jovens, aleluias, eles não adoraram a estátua. Aleluias. Um exemplo para nós. A nossa única adoração é ao Senhor. Adorei ao Senhor, o salmista dizia, na beleza da sua santidade. Ele é belo, Ele está aqui nessa noite para você adorá-lo, para você glorificá-lo. Esses jovens aí, eles tinham uma convicção, eles tinham assim uma fé tão grande, aleluias, e não precisa ser uma fé grande. Jesus disse que tem que ser uma fé do tamanho do grão de mostarda, bem pequenininha, mas que a fé seja verdadeira, glória a Deus. E eles tinham essa fé, glória a Deus. Eles não adoraram a estátua. Um crente não adora, um verdadeiro crente, ele não adora nada nesse mundo a não ser o Senhor, glória a Deus. Ele não adora as suas posses, as suas riquezas, não adora os pregadores, ele adora ao Senhor, glória a Deus. E é isso que nós devemos adorar. A bênção, igreja, a Bíblia diz em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção vem lá do alto, não é daqui do lado direito, do lado esquerdo, não. É confiarmos no Senhor. E como a Bíblia diz, aleluias, os jovens não adoraram a estátua. E nós devemos adorar ao Senhor. Nós às vezes queremos adorar coisas, objetos. Ele está aqui nessa noite para você adorar, aleluias. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Faça como esses 3 jovens, eles tiveram uma grande vitória, porque eles não se prostraram diante da estátua. Eles 3 e Daniel não se prostraram diante da estátua. Passaram por uma grande luta, foram colocados na fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz, mas eles não desistiram, porque Deus não deixou que aquele fogo os tocasse. Nenhum mal chegou sobre aqueles 3 jovens e sobre Daniel. Nenhum mal chegará sobre a sua casa, sobre a sua família, se você for um verdadeiro adorador. Glória a Deus por isso. Eu creio tanto no Senhor e acredito nas promessas dEle. Aleluias. Eu conversando com a irmã ontem, que eu encontrei, antes de ontem, no Atacadão, da Metodista, ela disse que tem 67 anos e não sai de casa por nada. E eu disse para ela, eu trabalho com vendas, o dia a dia, com pessoas, com empresários, conversando com eles, entro e saio, nesses 5 meses. Sabe quantos dias eu fiquei em casa de segunda a sexta? Nenhum, porque eu confio no Senhor. Aleluia. Nenhum. E amanhã eu estou de novo lá.
nesses supermercados, atendendo eles. O que Deus tem para nós é promessas de bênçãos e propósito, aleluia. E se você confiar, você ficar no lugar da bênção, vai ser cumprido em nome de Jesus. Eu creio desse jeito. Então, esses jovens, eles podiam ter desistido, adorado, podiam ter as suas regalias, podiam ter prêmios, premiações, mas eles disseram: eu quero é o Senhor, glória a Deus por isso. Aleluia. E nós aqui na igreja devemos ter essa constância que tinham esses jovens, essa longanimidade, do início ao fim. Eles foram levados cativos para a Babilônia, mas a Bíblia diz que eles não se prostraram diante da imagem de escultura. E um crente, eu olho para os judeus, às vezes assisto reportagens, e aqueles crentes, aqueles judeus que creem em Jeová, eles passaram 70 anos, a Bíblia diz, cativos, e uma das coisas que eles aprenderam, eles não se prostram diante de uma imagem de escultura de maneira nenhuma. E nós, como os cristãos, nenhum Deus deste mundo, nenhum super Deus nesse mundo, nenhuma autoridade que seja, nós devemos se prostrar, ou devemos apenas admirar, mas não se prostrar diante deles. Que nessa noite você possa ter esses exemplos, daquele homem de Deus que foi profetizar lá em Betel, de Josias, que não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, e desses 3 jovens hebreus, que não se prostraram diante daquela estátua. Outra pessoa, aleluias, que eu quero falar aqui nessa noite, Lucas capítulo 9, versículo 51. Cristo ao ir à cruz. Você pode glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome de Jesus, porque Ele está aqui nessa noite, renovando as suas forças. Eu creio assim. Aleluia. Lucas 9, versículo 51. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Esse tempo aí que Jesus estava indo para Jerusalém, qual era o propósito dele? Glória a Deus. Ele iria para a cruz. Completando os dias, vou ler aqui o 51 até o 56. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou-se o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Glória a Deus. Jesus tinha um firme propósito. Que propósito era esse? Morrer por todos nós. Morrer por toda a humanidade. João 3,16. Todos nós conhecemos esse versículo. Alguém pode se levantar e proclamar esse versículo para a igreja? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus por isso. Todos, por toda a humanidade. Aleluia. Pela minha casa, pela sua casa, pela minha família, por todos. Aleluia. Foi o propósito de Cristo. Ali está na cruz, morrer na cruz, para nos salvar. Nós devíamos agradecer a Ele. Esses 3 dias, o Espírito Santo tem me incomodado a dizer uma coisa: muito obrigado por tudo, glória a Deus. Eu só agradeço. Aleluia. Eu só agradeço, igreja. Aleluia. Eu podia agradecer a todos os dias, mas o Espírito Santo tem falado comigo. Glória a Deus. E eu digo muito obrigado, Jesus, por tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Eu podia, aleluia, falar qualquer coisa, mas o Espírito Santo diz: gratidão. Aleluia. Porque nós estamos aqui
uma salvação linda que Ele deu para cada um de nós. Isso é lindo, isso é maravilhoso, igreja. Nós poderíamos passar aqui um tempo que nós estivermos aqui, não pararmos de adorar, só adorar e glorificar o nome do Senhor. Foi o propósito dele, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. A luta que ele passou, tudo que ele passou, foi por mim e por você. Aleluia. Por quê? Porque ele sabia, aleluia, que ele tinha escolhido você, como igual Jeremias, no ventre da sua mãe. Você foi escolhido ali naquele momento. Glória a Deus. Sabia que foi um milagre? É um milagre nós estarmos aqui. Aleluia. Eu não nasci crente, aceitei a Jesus em 97, 17 de agosto de 97. E um milagre aconteceu naquele dia. Eu aceitei a Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o sonho que eu tenho espiritual? De ver, minha mãe aceitou Jesus esse ano. Glória a Deus por isso. Aleluia. Tem uma irmã que está afastada e tem duas que está na casa do Senhor. Está faltando uma voltar. Está faltando meus 3 cunhados, eu tenho 3 irmãs serem crentes. Isso é uma vitória, aleluia, um lar de paz, glória a Deus, por causa de Jesus Cristo, aleluia. O nosso lar tem paz, igreja, porque tem Cristo dentro dele, aleluia. Ele está naquele quarto que você ora, Ele está naquela sala que você senta, Ele está naquela cozinha que você vai cozinhar, Ele está naquela sua área, aleluia, Ele está no seu banheiro, Ele está em todo lugar na sua casa. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, um exemplo de Cristo, outro exemplo que o Espírito Santo me levou aqui nessa noite, Atos 4, capítulo 4, versículo 19 e 20, Pedro e João, responderam, porém, Pedro e João, julgai vós se é justo diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Obediência. A obediência, igreja, é um princípio que está dentro do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Obedecer e obedecer. Aleluia. Por quê? Qual é o prêmio da obediência para o crente? A vida eterna. Aleluia. Vocês estão se esquecendo disso? Que tem uma vida eterna para mim e para você e para mim? E para eu conseguir essa vida eterna, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim, olha o que é a vida eterna. É simples, o Evangelho é simples. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só Ele, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está aí a vida eterna. Um princípio que os discípulos tinham era obedecer. Atos capítulo 4, versículo 18 e 19. A Bíblia diz, responderam, porém, e chamando, eu vou ler a versão aqui da tela, e chamando disseram-lhes, que absolutamente não falassem, nem ensinassem. Atos 4, 19 e 20, versículo 19. Responderam, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgais vós se é justo diante de Deus, ouvi antes a vós do que a Deus, versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, glória a Deus por isso. Obedecer primeiro a Deus. Obediência, obediência e obediência. Aleluia. É mandamento bíblico. Obedecer. Obedeça os 10 mandamentos que está lá no Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 20. Êxodo capítulo 6. Aleluia. Obedeça. Mas obedeça a Cristo. Obedecer a Cristo é obedecer o que ele diz para os judeus. Para os que o perseguiam.
Mateus capítulo 22, lá pelo versículo 37. O que é obedecer a Cristo? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O próximo versículo. Esse é o primeiro e grande mandamento. Qual é o segundo? E o segundo semelhante a este. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Você se ama? Ame o seu próximo também. Glória a Deus. E é um ponto-chave que a Bíblia diz: se possível, não deveis coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Está lá em Romanos capítulo 12, acho que é o versículo 7 ou 9. Então Jesus diz assim, ou em Atos dos Apóstolos diz, Atos 4,19, responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Obediência a Deus. As leis, existem leis brasileiras que às vezes nós não concordamos, nós respeitamos, mas não obedecemos. Respeitar e ficar quieto, parado. Aleluia. Porque se a gente respeitar, nós vamos ser processados. Mas existem leis brasileiras que são contra o Evangelho, não vão de acordo com o Evangelho, mas nós respeitamos a lei, não a criticamos, não falamos mal dela, mas de acordo com a Bíblia, nós ficamos parados. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, obedecer em tudo ao Senhor é um princípio bíblico que deve estar no teu coração e no meu coração. Obedecer o tempo todo, glória a Deus por isso. Outra pessoa, são 7 personagens aqui, eu estou terminando. Atos capítulo 20, versículo 4. Paulo, ao terminar a sua carreira, a Bíblia diz: e acompanhou até a Ásia, Sopate de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo a Gaio de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tiquico e Triformo. É versículo 24, desculpe. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Quem é discípulo do Senhor? João capítulo 13, versículo 30. João 13, 37, se eu não me engano. João 13. Não, é um versículo depois. João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para amar um ao outro, como eu acabei de ler, que é uma constância ali da igreja primitiva, dos homens de Deus, da palavra de Deus, nós não precisamos ser muita coisa não, basta sermos crente, louvado seja o nome do Senhor, e um crente obediente, é a condição para ser discípulo do Senhor, né, irmão João? Amar uns aos outros, sentir misericórdia, compaixão pelas vidas que estão perdidas, e os discípulos e Paulo, Jesus em primeiro lugar, ele tem compaixão pelas essas vidas que estão perdidas aí fora. Outra pessoa, outro texto que eu quero ler para encerrar, não, esse era o último texto, glória a Deus. Então, o primeiro que eu falei, foi aquele homem de Deus, que teve o propósito, foi enviado por Deus para profetizar sobre o altar que Jeroboão estava ali sacrificando. O segundo que eu falei foi Josias, que ele não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. O terceiro que eu falei foi Jó, que teve tudo seu destruído, mas a sua fé não foi destruída. Ele esteve firme até os últimos dias da sua vida. Depois eu falei dos 3 hebreus, dos 3 homens, acredito que seja Sadraque,
Mesaque e Abidnego. Louvado, esses são os nomes em aramaico. Eu gosto mais dos nomes deles no hebraico, que eu não estou me lembrando aqui, acho que é Misael, esqueci dos outros dois. Vamos continuar. Misael, pronto, obrigado. Misael, Ananias e Azarias. Então, igreja, falei desses 3 jovens que não se prostraram diante de uma estátua. Depois eu falei há pouco de Jesus Cristo, que foi até a cruz por morrer por cada um de nós. Depois eu falei dos apóstolos Pedro e João, e agora falei também de Paulo nos seus últimos dias. E agora eu quero falar com você nessa noite. Vamos perseverar até o fim, glória a Deus. Nem essa doença, nem as lutas, nem as batalhas que você venha parar na sua caminhada da fé, glória a Deus. O caminho você já está, que é Cristo. É só olhar para os céus, pensar nas coisas dos céus, exaltá-lo, glorificá-lo. As bênçãos chegarão sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus lhe dê um mês de vitória chegando aí. Que você venha contar testemunhos de vitória. Que eu faça parte desse povo que venha contar testemunhos de vitórias. Porque Deus é maior. Maior o que está em vós, a Bíblia diz em 1 João 4, do que o que está no mundo. E esse maior vai te usar aonde você for, se você crer. Deus abençoe você, a sua família. E não existe nada, nem maior riqueza do que Cristo em nosso coração e em nossa mente. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe Ele tomar conta dos seus negócios. Deixe Ele tomar conta do seu lar. E você vai ver vitória na sua casa e na sua família. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Quando eu sair, quando você sair, Ele sai junto conosco. Glória a Deus por isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.